Dia 7 de fevereiro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmos capítulo 5, versículo 3. Há mais de 35 anos, A. W. Tozer disse: a civilização moderna é tão complexa a ponto de tornar a vida devocional quase impossível. Ele escreveu isso em uma era anterior aos smartphones, às redes sociais, ao e-mail, à internet, aos 500 canais de TV e aos inúmeros outros aparelhos tecnológicos que, em sua premissa inicial, foram feitos para economizar o nosso tempo. Mas será que eles têm mesmo cumprido esse papel ou estamos mais escravos do que senhores de cada um deles? Contudo, não são exatamente os aparelhos eletrônicos, a tecnologia e a complexidade moderna que atrapalham a vida devocional. Pois, assim como os demais artifícios desenvolvidos pelo homem, seu uso é desvirtuado pelos nossos hábitos. O maior obstáculo, porém, para estabelecermos um tempo a sós com o Pai é a nossa própria relutância em nos relacionar com Ele. É uma questão de disposição do coração. Precisamos confessar a nossa falha em não separar tempo de qualidade para Deus em meio às nossas prioridades supérfluas. Precisamos reconhecer que nos relacionarmos com o Pai é muito mais essencial para a nossa vida do que as horas que desperdiçamos com banalidades. Aliás, aquilo que pensamos acaba por vezes sendo munição contra a nossa própria saúde emocional. Então, estabeleça um plano para ter um tempo de qualidade com o Senhor. Use este devocional como ferramenta. Precisamos reconhecer que nos relacionarmos com o Pai é essencial para nosso crescimento espiritual, assim como o alimento é vital para o corpo físico. Estabeleça um plano para ter um tempo de qualidade com o Senhor. Leitura bíblica, Gênesis capítulo 1. A criação do universo e a raça humana. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que pareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida, ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus diz que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus diz que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom.
Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e o que as rastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles poderão ter poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou, homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas, para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Palavra-chave: prossiga.